com grande prazer, estamos voltando aqui na TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre com o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas. A gente sempre recebendo grandes convidados e o nosso convidado de hoje, grande amigo Emílio de Vasconcelos Costa. Ele foi candidato a prefeito nas últimas eleições e hoje se coloca aí como uma das grandes lideranças políticas de Sete Lagoas, podendo, quem sabe, até vir aí nas próximas eleições como candidato a deputado federal. Vamos bater um papo com ele, falar um pouco da situação de Sete Lagoas, sua situação pessoal e também na situação até mundial, por que não, já que falar de política hoje é uma coisa muito séria. Prazer estar recebendo você, Emílio. Nós estamos aqui ainda um pouco improvisado, né? Nossa reforma aqui é longa, mas eu acho que o papo é mais importante do que esse momento, né? Não podemos parar. O Brasil não pode parar e nós também não podemos. Prazer estar te recebendo. Prazer é meu, Santiago. Prazer é meu mais uma vez, telespectadores da TV Sete Lagoas. Está aqui batendo esse papo com nossa gente sobre a situação atual, sobre as perspectivas de Sete Lagoas, por que não do Brasil e do mundo. Eu acho que o momento é de mudança, o momento é de novidade. A gente ainda não tem muita certeza se elas serão boas ou ruins, mas algo está acontecendo, tanto em nossa cidade, quanto em nosso estado, no nosso país e no mundo, e nós sempre estamos atentos e acompanhando. Emílio, a gente às vezes acha que a situação igual a sua é meio que bater na trave, né? Você quase que chegou lá porque a votação sua até de certa forma foi expressiva. Qual a sensação desse momento que você viveu, né? Uma eleição que parece que você teve algumas dificuldades também, e um resultado que não era o desejado, né? Como é que você viveu a situação política? Tiago, transparente como eu sou, a sensação primeiro é de frustração. Eu acho que essa era a eleição para nós vencermos, essa era a eleição e o momento de Sete Lagoas promover a verdadeira mudança. Algo diferente está vindo aí para todo lado e Sete Lagoas está ficando de fora disso. Eu temo muito desse diferente que pode estar vindo em Belo Horizonte, que pode estar vindo em outros locais, que pode estar vindo no mundo através da eleição norte-americana, mas em Sete Lagoas nós tínhamos certeza que íamos abrir uma nova era, uma forma diferente de se administrar, de se fazer política, de ter coragem e de ter consciência daquilo que tem que ser feito. Infelizmente o resultado não aconteceu e isso me frustra muito. Frustra sim de sentido pessoal, frustra de sentido como cidadão sete-lagoano. Eu acho que Sete Lagoas vai evoluir nos próximos anos, está perdendo uma oportunidade. A crise é a oportunidade de se fazer a mudança, de ter coragem, de enxergar o quadro, de mostrar um novo caminho, e eu acho que Sete Lagoas vai ficar de fora disso. Então o sentimento eu não escondo, é de frustração. A gente esperava vencer as eleições e a gente esperava colocar em prática aquilo que nós acreditamos e temos certeza de que a cidade precisa. Emílio, a gente sabe que os 4 candidatos, pessoalmente, eram pessoas muito boas, né? A gente tem aí conhecimento de todos eles, e a gente sabe que, por avaliação de pessoas, até que a gente estaria bem representado. Só que cada uma das candidaturas tinha uma particularidade. Você diz que foi perdida a chance da renovação. A renovação seria você e o Copafé, pelo que eu entendi aqui. Você acha que o eleitor sete-lagoano decidiu de forma diferente do que o mundo está decidindo? Sim. A questão do branco e nulo também foi forte aqui, mas ele não foi tão expressivo porque não teve essa mudança. O que você classifica como voto do eleitor de Sete Lagoas, de continuar o mesmo formato dos outros? Porque se você for avaliar a fundo, eu vou colocar aqui uma questão de grupos, né? O grupo do atual prefeito Márcio Reinaldo é um grupo político forte e bastante formado politicamente, com raízes, né, na política dos longos tempos de Sete Lagoas. O grupo liderado pelo Leone, que venceu, também é a mesma coisa. Tem junto com ele vários políticos ali que fazem parte da cena política de Sete Lagoas. O seu, aí já diminuiu um pouco, né? Você foi até criticado porque você não tinha grupo, né? Então, quer dizer, o não ter grupo é onde eu estou querendo dizer. Sair um pouco fora dessa
conjuntura política que vem ao longo dos anos. E também o Elcio Coparpé veio ali meio que em uma carreira solo também. Só que a votação, né, do nosso eleitor Sérgio Lagoano fez com que continuasse o processo político normal que a gente vê ao longo dos anos. Você classifica assim também? Você considera isso por quê? Tiago, essa é a minha maior frustração. Nós tivemos dois tipos de eleitores aqui, aliás, tivemos três. Nós tivemos aquele eleitor majoritário, que foi a imensa maioria, que não foi votar ou anulou o voto em branco. Esse eleitor é maior até do que os votos do que venceu a eleição. Esse se equivocou. Ele estava insatisfeito, não vota ninguém, não acredita em mais nada, mas a omissão, e a palavra é essa mesmo, na hora que ele não vai votar, ele se omite do processo, ele dá a sua decisão para os outros, eu não participo, os outros vão decidir por mim. A verdade é essa. Ele dá o direito do seu voto para o outro. E essa omissão permitiu com que o político mais antigo em atividade em Sete Lagoas, Leônio Maciel, mais antigo até do que o Márcio Reinaldo, fosse eleito. E junto com ele um grupo que é o grupo mais antigo, é a política de sempre. E aí soma-se a esse eleitor que se omitiu, ao eleitor que votou no Leônio, e me dá a maior das frustrações, que é enxergar que Sete Lagoas está satisfeita. Aqui as coisas ficaram normais. Então nós temos talvez o pior piso do Estado, ficou normal. Nós temos braquiária nos canteiros, ficou normal. Nós temos uma saúde de crise em todo o Brasil, mas muito maior em Minas, em Sete Lagoas, ficou normal. Nós temos uma prática política onde uma Câmara é altamente denunciada por desvio de milhões e essa Câmara é quase toda reeleita. Então corromper a corrupção aqui ficou normal. Então isso é a minha maior tristeza, a minha maior frustração. Sete Lagoas não quis mudar, pelo menos não mudou. Ela colocou o maior grupo político, o maior arranjo político, o maior apoio político. E é tudo isso que trouxe a cidade ao estado de crise que eu vejo hoje. Cidade pujante, que nos orgulhava, que era exemplo para o Estado e para o Brasil, ela não existe há 20 anos. E essa cidade foi mantida porque o eleitor quis que ela fosse mantida. Então isso é que me desilude. Agora, isso é que me frustra. Antes da eleição, a sua formação, né, a formação do seu grupo político, você fez pensando nisso também? Não trazer muita gente para ficar mais... Foi de caso pensado, Santiago. E aí é um erro que eu hoje admito, eu reconheço o erro. Porque vamos fazer um paralelo com Belo Horizonte aqui do lado. O Calil que venceu, e eu não estou pondo fé no Calil não, eu acho que foi uma escolha equivocada. Mas o Calil que venceu, ele venceu exatamente porque ele desdenhou e ele correu dos políticos. Ele não quis apoio. E eu fui assim também. Você vê, político de 1000 votos, nós éramos 3, eu, o Caio e o Paulinho Lamblando. Acima de 1000 votos. Eu não quis e, por outro lado, não consegui, porque eu ainda conversei com diversos partidos, mas o nível da conversa, as exigências, os acordos necessários não davam para mim. E eu achei que isso era um trunfo, para o povo entender que eu era um candidato descompromissado com a classe política. Mas às vezes não foi a dificuldade de passar a mensagem sua para o... Hoje eu vejo isso, faltou capilaridade, deu ter apoio nos bairros. Mas eu achei que o eleitor ia rejeitar esse tipo de apoio. E esse foi o meu erro de avaliação, eu reconheço. Achei que o eleitor ia entender de que era preferível um prefeito sem compromissos políticos, livre, para tomar as medidas necessárias, para montar a equipe independente, do que um prefeito todo compromissado com 10, 11, 12, 13 partidos, 2 ex-prefeitos, ex-deputado, deputado, tudo somado, apoiando. Olha o tamanho do compromisso que tem que ser cumprido. Família, agora nós podemos falar tranquilamente sobre isso, porque nós não temos mais a eleição a prefeito agora, e já está no final do mandato. Qual que é a sua avaliação do mandato desses 4 anos do prefeito Márcio Reinaldo? Tem uma avaliação boa, tem uma avaliação ruim. A boa, ele teve atitudes de coragem. A boa, ele fez realizações. Ele tem o programa da água, que é um programa de médio e longo prazo para Sete Lagoas, isso é importante. Então ele conseguiu pensar a cidade para frente. A ruim é o trato, é o desgaste que ele assumiu e foi um equívoco, que isso provocou um desgaste para toda a administração e, consequentemente, para toda Sete Lagoas. Então, o resultado mostra isso, ele não sai bem, apesar de ter realizado. Mas também faltou um planejamento em todas essas realizações, elas vieram muito mais do esforço pessoal e do conhecimento dele no caminho das pedras em Brasília, do que o foco num planejamento mais amplo que visasse dotar Sete Lagoas e enxergar Sete Lagoas para os próximos 20, 30 anos.
Eu acabei de falar do Calil, só para que você entenda, Santiago. O Márcio Lacerda planejou Belo Horizonte e deixou isso no papel e muito bem estruturado até 2030. Quer dizer, se o Calil tiver juízo, é só... Eu não vejo o Calil pensar até o dia 30 do final do mês. Essa é a grande diferença. Esse discurso de que vou fazer o que está aí, vou cuidar do dia a dia, é importante, é o varejozinho. Isso precisa. Faltou ao Márcio Reinaldo. Mas você tem que pensar a cidade como um todo, você tem que pensar a cidade para depois do seu mandato. Nós não podemos, e eu volto na frustração, Santiago, Sete Lagoas é uma cidade que aceita que o seu plano diretor seja de 1991, é meu. Na época ele foi avançado, hoje ele é completamente ultrapassado. É meu, da minha equipe, eu era o secretário de planejamento. Nós fizemos, nossa equipe da secretaria, um plano diretor arrojado para aquela época. Mas ele já está muito ultrapassado, ele já tem que ser mudado pelo menos 2 vezes. E aqui fica por isso mesmo. A lei de ocupação do solo, também nossa, é da mesma época. Não pode. Sete Lagoas foi aceitando as coisas e elas vão ficando. Nós não podemos aceitar essa estrutura travada que nós temos, cara, ineficiente. Eu cansei de falar isso na campanha. Estrutura pública, administrativa, tem que mudar. Mas o resultado mostrou que o povo está satisfeito. E isso vai custar muito caro, já tem custado ao longo dos anos. Agora, no momento de crise, com tudo parado, o país do jeito que está, essa estrutura vai pesar muito, essa estrutura vai comprometer muito, vai comprometer o seu atendimento médico, você que está me ouvindo, vai comprometer a suspensão do seu carro, a saúde do seu filho, a educação, a segurança na periferia. Ele colocou que ele assumiu a prefeitura com uma grande dívida, principalmente de impostos, que ele teve que negociar por muito tempo. E durante a sua gestão, ele teve que pegar muito dinheiro emprestado para executar as obras que foram executadas. Então, hoje, eu acredito que a situação da prefeitura para o próximo prefeito, ele deve entrar já com um caderno de dívida altíssimo para pagar, né? Muito pior, mas são situações diferentes. O Leone, por exemplo, quando assumiu do Canabrava, assumiu com 23, 24 milhões em caixa, dinheiro para gastar no dia seguinte. Depois ele passou para o Maroca com dívida milionária. O Maroca passou com mais milhões ainda para o Márcio. E o Márcio com mais milhões. A diferença do Márcio, eu faço até uma defesa, é de que durante o período do Márcio a recessão veio, a arrecadação caiu. Os outros não, eles tiveram arrecadação crescente. Você pega o próprio Leone, recebeu com 23, 24 milhões em caixa, passou com milhões de dívida. No momento em que a arrecadação crescia de um ano para o outro. A economia estava bombando, estava acontecendo. É diferente. Então não dá para você comparar, é como comparar time de futebol de um campeonato com o outro. Mas a situação é essa, o país hoje está em recessão, as coisas são muito mais difíceis e a dívida da prefeitura é muito maior. Eu falei na campanha, estou repetindo aqui, as contas da prefeitura não fecham mais, medidas têm que ser tomadas, o dever de casa tem que ser feito. Agora, para fazer o dever de casa, você tem que saber qual que é o dever. E é isso que eu tenho para o Sete Lagoas nos próximos anos. Eu tenho na minha cabeça aqui um pensamento, eu não sei se ele é o correto também, porque como eu fico ouvindo as coisas, eu fico tentando degustar isso aqui na minha cabeça, aqui, que é muito difícil, é que o próximo prefeito de Sete Lagoas tem que cuidar de Sete Lagoas, não inventar fazer muita coisa não inventar crescer, não inventar muita novidade, tem que cuidar do que já tem, porque se tem muita dívida, tem que preocupar com essa dívida. É aquela velha situação, né? Você que cuida de sua casa, você não pode gastar mais do que você ganha. Se você gasta mais do que você ganha, você fica pedindo empréstimo, principalmente para pagar a sua dívida, você pode saber que uma hora você vai cair num rombo de todo tamanho. E deixar um rombo para o próximo prefeito, isso aí é uma coisa que realmente é lamentável, né? A gente tem que ficar de olho nessas coisas, e você que votou, é como aquele anúncio que tem, que sempre passa na televisão, meu prefeito ganhou e tal, né? E agora, você vai fiscalizar ele, você vai ficar de olho no que ele está fazendo, você vai procurar saber o que a prefeitura está fazendo, como está recebendo, como está gastando. Quer dizer, é um papel do cidadão, principalmente aquele que votou em branco, né? Ele foi lá e otorgou o direito, né, da pessoa e lá assumir o poder e fazer o que quiser. Essa pessoa agora tem que criar juízo e ir lá fiscalizar os políticos da sua cidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já nós voltamos para o segundo bloco, que recebe aqui hoje Emílio de Vasconcelos.
Já estamos de volta para o segundo bloco do Santiago Entrevista, que recebe mais uma vez Emílio de Vasconcelos Costa. Estamos aqui sempre com o apoio e oferecimento da Vivo Fibra, a melhor internet de Sete Lagoas, a internet mais rápida. Você pode colocar na sua casa, pode colocar na sua empresa, em conexões aí até de 100 megas, até mais de 100 megas. Realmente é muito rápido e por um preço muito bom. Vale a pena você entrar em contato com a Vivo através do site, através da sua loja, do telefone, está sempre à sua disposição. Não deixe de conferir, realmente funciona 100%. Nós já falamos aqui de alguns detalhes aí, sobre Sete Lagoas, com o Emílio, sobre a eleição. Fechamos o assunto aí falando sobre o prefeito Márcio Reinaldo, sua gestão. E vamos agora, Emílio, escutar de você o seu comentário sobre a nova administração. Você disse que o Márcio Reinaldo teve alguns equívocos, mas teve grandes acertos também, e você até o visitou recentemente, E temos aí a questão do Leone, que já foi prefeito por 2 anos, tem uma certa experiência, tem o seu grupo também, que é uma experiência política muito grande. Como é que você vê a administração do Leone nesses próximos 4 anos, tendo em vista que ele já foi prefeito, tendo em vista a situação que ele encontra na prefeitura, e tendo em vista também esse novo momento político que vive Sete Lagoas, porque hoje nós temos abertamente, claro para todo mundo, que nós temos 3 fontes políticas bastante participativas na cidade, inclusive você é uma delas. Tiago, infelizmente, não vim aqui para mentir, a minha expectativa não é boa. Eu acho que, pelo que conheço da história, pelo que já realizou e deixou de realizar, pelo grupo certo, se fala muito de experiência, qual? Não vejo tanta experiência assim, administrativa, e vejo não estar preparado e, muito pior, estar compromissado com todo esse grupo político, no momento em que, muito difícil, falei, a campanha inteira, a próxima será a administração mais difícil da história de Sete Lagoas. Vai ser, infelizmente. Não há como agora, vou comparar o Leone com ele mesmo, quando ele foi prefeito, grandes programas estaduais, a Norte-Sul foi terminada no mandato dele, porque o governo do estado tinha dinheiro para terminar uma avenida daquela. Obras federais aconteceram, a arrecadação da prefeitura crescia mês a mês, o prefeito tinha capacidade de investimento própria. Hoje não tem nada disso. Nós tínhamos também um deputado atuante, Sim. Trazia as verbas, Nós tínhamos o melhor deputado federal das últimas décadas em Sete Lagoas, que era o provedor da cidade, que trazia programas federais, que trazia verbas de emenda parlamentar, que sabia o caminho das pedras. Hoje nós não temos nada disso. Não há programa federal em vigor para você captar verba. No Estado, muito menos. Você acha que o Márcio Reinaldo, saindo da prefeitura, ele vai atuar de alguma forma para facilitar a vinda de verbas para Sete Lagoas, ou ele sai de cena? Eu acho que politicamente ele sai de cena. Administrativamente, eu tenho certeza que ele não vai se furtar de atender a cidade, mas não vejo essa disposição nem de um lado nem do outro. É porque houve uma ruptura aí, claro. O Márcio vai pensar, se não sei se está pensando, não posso responder por ele, em reagrupar as suas forças no norte de Minas, na própria região de Sete Lagoas, talvez pensando numa candidatura a deputado federal, ou ele vai se preocupar em dar uma consultoria aos municípios e não ver Sete Lagoas com essa disposição de buscar a consultoria dele, que é um desperdício, porque ele sabe o caminho. O Márcio tem uma qualidade que a diferencia dos outros. Ele chega para o ministro e o ministro, quando fala não para ele, ele fala como é que pode ser feito sim. Então isso a cidade não deveria perder. Mas eu não vejo essa disposição, depois de todo 20 anos, o Márcio como deputado, 18, 20 anos como deputado federal, carregando recursos, depois de passar para a prefeitura numa situação difícil e sair dessa forma, eu não vejo essa disposição dele. Mas não vou responder pelo Márcio. Tomara que aí eu esteja equivocado e que ele se transforme numa grande ajuda para Sete Lagoas nesse momento difícil. Agora, nós temos aí a parceria agora, do novo prefeito, o Leone, com o deputado Douglas Mello, que já foi eleito, está atuando e tal. E é uma promessa aí política também, Como é que você vê? Vamos ser realistas. Quando eu falo que Sete Lagoas diminuiu muito seu grau de exigência, é por aí. Sete Lagoas precisa de coisas grandes. Sete Lagoas precisa de uma reforma estrutural muito profunda. Sete Lagoas precisa encarar questões importantes.
O Douglas atua muito, ele corre muito atrás, ele faz muito barulho, ele movimenta bastante, isso ninguém pode negar, mais até do que os outros. Mas o problema de segurança de Sete Lagoas não é uma viatura, não são 10 viaturas para você fazer uma solenidade na praça. O Douglas é muito bom no varejo, Sete Lagoas está precisando de atacado. Eu vou cobrar aqui, cadê a RISP, Região Integrada de Segurança Pública, que o Douglas e o Leone prometeram no começo da campanha, aliás, não prometeram não, anunciaram que ia ser instalada. Onde que ela vai ser instalada? Gente, RISP, Região Integrada de Segurança Pública, eu comando as forças aqui. Eles anunciaram a instalação. Ela vai ser instalada que dia? Onde vai ser a sede? Qual o efetivo? Qual que é o comandante, o coronel, porque hoje é tenente-coronel aqui. Vou te falar, conseguiu um laboratório para não sei aonde, nós fizemos do hospital, que eles anunciaram que o vice-governador vai terminar o hospital regional para mim, não vai, a gente sabe que não há dinheiro, não há interesse mais no governo do estado, são 12 hospitais regionais, eles já anunciaram, mas então vamos cobrar, por que não começa a obra agora, em dezembro, não precisa esperar o Leone tomar posse. Você nós não acha um que deputado, desculpa. A questão do Douglas e do Leone ser do PMDB vai facilitar? Qual PMDB? O PMDB que tem o vice-governador de Minas e o presidente da Assembleia Legislativa, o que esse PMDB trouxe na primeira metade do governo Pimentel para Sete Lagoas? Cadê as grandes obras do atacado? O Hospital Regional está parado há 2 anos, exatamente no mandato desse PMDB. Qual PMDB? O do Temer, com todo o seu ministério envolvido na Lava Jato, sem nenhum programa federal em andamento. Inclusive, a grande notícia aí do final de semana aí é a possibilidade de cassação da chapa Temer. O Pimentel é um moribundo político, dependendo da Assembleia livrá-lo, senão ele também é cassado. Que PMDB? Que força é essa? Onde vou repetir, que dia que vão começar o Hospital Regional, anunciaram tanto, prometeram tanto. Sete Lagoas precisa disso. Nós estamos dizendo de questões estruturais. Vamos falar as nossas estradas. Semana retrasada, o trecho é a mesma estrada. O Desburgo Verde ficou pronto. Cadê a nossa força política? Cadê o deputado que vai lá e briga, consegue e traz? O nosso trecho é a mesma estrada. Sete Lagoas, Araçaí e Porto-Burgo, não preciso nem falar. Vou falar aqui dentro da região. O trecho Santana de Pirapama, Presidente Juscelino, anunciado, projetado com placa lá, não tem nenhuma medição. Nunca entrou um trator, nós precisamos de força política para isso. Cadê a 424, a estrada mais vergonhosa do Brasil? Passando por Prudente Moraes, Matosinhos, nossa região, nossa cidade. Cadê a força política para isso? Você acha que Leone vai ter muitos problemas na administração dele, na prefeitura? Vai, eu avisei. Aliás, eu teria se tivesse sido eleito, eu sabia que teria. Vai ser uma administração muito difícil. Uma prefeitura que não tem capacidade de investimento, uma prefeitura que precisa de buscar uma placa de trânsito em Brasília, uma prefeitura que não paga mais suas contas, se manter a atual estrutura administrativa na saúde, por exemplo, não fecha o mês, não paga as contas, os salários estão atrasando, vão continuar atrasando, a não ser que se dê eficiência a essa máquina, para com o mesmo recurso ela fazer mais e muito melhor do que faz hoje. Eu não enxergo isso. Você acha que inicialmente uma das decisões do prefeito seria enxugar a prefeitura, diminuir com certeza o funcionalismo? Eu espero e estou na expectativa que o Leone faça isso. Eu disse na campanha, nós temos mais de 600 cargos de confiança. Vou extinguir pelo menos um terço, vou transformar pelo menos outro terço de recrutamento amplo para recrutamento limitado. O Leone tem chance de fazer isso. O que você sugeriria como, porque você foi candidato e você tinha uma visão de como administrar a prefeitura, o que você sugeriria para esse próximo prefeito, a sua próxima equipe fazer de início para colocar a prefeitura nos foco na cidade, na eficiência, começar por uma reforma administrativa? Eu tenho até estranhado, acho que isso pode estar sendo uma qualidade. O Leone está muito quieto, ele tem feito poucas declarações, aparecido muito pouco. Às vezes ele está trabalhando, tomara que isso esteja acontecendo. Se eu tivesse sido eu eleito, nós já estaríamos nessa altura do campeonato com pelo menos metade da reforma administrativa bem encaminhada. Porque se não fizer, não administra essa cidade. Agora, eu acreditava que por não ter os compromissos políticos, eu poderia montar uma equipe descompromissada. Não sei se o Leone vai conseguir se livrar de todo aquele grupão, aquele arranjo político que o elegeu. Ele deve ter lá seus compromissos com o deputado, com o ex-deputado, com o ex-prefeito, com a rádio tal,
com os vereadores. Aí você acha que isso é um ônus muito caro? Ah, sem dúvida. Você está doido. Cada cargo de 1.500 que seja. 1.500 vezes 600 dá um dinheirinho bom. Prometeram 300 cargos para partidos, para suplentes de vereador. Se cumprir isso, já quebra. Em fevereiro está trazendo as contas. Como que você pretende ter o seu relacionamento com o atual prefeito, tendo em vista que você também concorreu às eleições? Com o atual, Marcinaldo? Não, o próximo. Pessoal nenhum. Politicamente distante. Vou ser oposição, a população me colocou nessa posição, me deu essa função de liderar a oposição em Sete Lagoas. Vou fazer oposição do primeiro ao último dia, mas vou fazer oposição responsável, consciente. Jamais vou fazer o que fizeram comigo, ataques pessoais. Mas vou fazer. Oposição, e oposição é contribuição, Santiago. Aliás, é a maior das contribuições que o prefeito pode ter, é uma oposição consciente. É a da crítica e da fiscalização. Essa é a maior contribuição que ele pode ter. Eu vou dar essa contribuição a ele. Você tem um grupo que está articulado para isso? Estou sendo procurado muito mais do que eu próprio imaginava. Tenho recebido telefonemas, e-mails, mensagens, hoje é o WhatsApp, é Messenger, né? Mas são constantes, são diários, são várias pessoas aproximando. Tem tido encontros pessoais, pessoas já trabalhando que eu nem conhecia, se oferecendo, montando estratégia, montando peças. Por quê? As pessoas não entendem que não põe fé no que vem por aí e continuam entendendo um grupo grande, não político, de que algo precisa ser feito, porque Sete Lagoas não aguenta mais. É porque, se você for analisar mundialmente, nós temos uma novidade aí, nos Estados Unidos, o Trump foi eleito e imediatamente as pessoas foram para a rua. Sim. Não é? Numa oposição... Que aliás é uma grande surpresa. O eleitorado americano, que sempre acreditou na democracia, está contestando um resultado democrático. A eleição aconteceu dentro das regras e o Trump foi eleito. Mas há uma desilusão com a política de sempre. E infelizmente em Sete Lagoas, para mim, infelicidade, eu acho para toda a cidade, essa política de sempre foi que venceu as eleições aqui. Você acha que essa eleição, né, dos Estados Unidos, que aconteceu muito parecido com o que aconteceu no país aqui, nós temos dois casos fácil de citar, que é São Paulo e Belo Horizonte, tem um pouco a ver no sentido do eleitorado de fazer um protesto através do seu voto, elegendo uma pessoa que foi lá e falou a língua do povo, que falou o que o povo gostaria que estivesse sendo falado na campanha política, que fizesse um arranjo diferente na sua campanha, né, nas eleições. Você acha que tem a ver também isso aqui em Sete Lagoas, ou Sete Lagoas está fora disso? Sete Lagoas, por incrível que pareça, eu for fora disso. Exatamente o contrário disso. Quer dizer que estamos na contramão do que o mundo está dizendo. Olha, talvez até o sentimento de Sete Lagoas tenha sido mais sábio, de segurança, não vou arriscar, não vou de qualquer um, vou votar no caso do Calil e do Trump, do Dória até que não. Vou de qualquer um que seja diferente. Eu acho que as escolhas não foram boas. Sete Lagoas talvez tenha que lhe dar a segurança, mas eu era segurança. Eu às vezes me estranho, Santiago, eu vejo também mensagens, recebo mensagens contrárias. Dizem que eu não tenho experiência. Eu fui secretário 6 vezes. Eu fiquei na prefeitura 4 anos e 9 meses. Eu fiquei na Assembleia Legislativa mais de 5 anos. Eu fui assessor de secretários estaduais 2 vezes. Secretário de Estado. Na verdade, se você for olhar por experiência, isso aí é uma grande bobeira, porque grandes prefeitos de várias cidades nunca tiveram experiência nenhuma, foi eleito para ser prefeito e virou prefeito. Não, mas eu tive. Quando eu falei que Sete Lagoas pode ter ido na contramão. Que experiência que o Calil tem, né? Mas o Calil ninguém sabe se vai dar certo. Mas o que eu quero te dizer. Se fosse assim, não votaria nele. Né? Sim, mas eu acabei de dizer, talvez Sete Lagoas foi na contramão. Sábado eu peguei um táxi, eu fiz uma conexão de Fortaleza para o Rio, peguei um táxi no Rio, de um aeroporto para o outro. Aí eu perguntei ao cara, e aí, como é que foi a eleição aqui no Rio e tal? A eleição suas aí parece que foi tranquila e tal. Pois é, foi tranquila, mas elegeram um prefeito babaca, incompetente, não sei, mas começou a falar mal do cara e tal. Quer dizer, como é que você, numa cidade como o Rio de Janeiro, elege uma pessoa desse jeito?
Tiago, eu prefiro dar um exemplo. Então quer dizer que a questão da inexperiência, eu acho que não. Eu prefiro dar um bom exemplo que nós temos ao lado, que é Márcio Lacerda. Ele nunca foi prefeito, ele nunca foi vereador, também, mas ele foi secretário, como eu fui aqui. E está saindo da Prefeitura de Belo Horizonte como um dos melhores prefeitos de Belo Horizonte já teve, realizou muito, planejou muito, deixou a cidade planejada até 2030 nos mínimos detalhes, está deixando a Prefeitura com todas as suas contas em dia. Ele vai pagar o 13º, ele vai pagar o salário de dezembro em dezembro. O Calil vai assumir com a folha em dia, nem o quinto dia útil, o salário de dezembro, que é pago no quinto dia útil de janeiro, ele vai ter que pagar, porque o Lacerda vai pagar no dia 29 de dezembro. Então, ele é um bom exemplo. Eu prefiro me fazer um paralelo com ele, que ele foi secretário de Estado, eu fui secretário municipal, ele foi prefeito sem ter sido vereador, sem ter exercido cargo eletivo antes, que é o meu caso. E você então, ainda que experiência? Seu pai, né? Eu fui secretário 6 vezes, Santiago. Eu fiz a maior obra de 7 Lagoas da história, o contorno ferroviário. Eu fiz a Avenida Sanitária do Boqueirão. Eu fiz o Parque Nau da Boa Vista. Eu fiz o plano diretor, questões institucionais. Fiz o primeiro plano de carga e salário de 7 Lagoas. Fiz a lei de uso, quando eu fiz, gente, é porque eu assumo a responsabilidade. E lógico, foi toda uma equipe, foi determinação do prefeito. Mas nós fizemos 1 milhão de metros quadrados de asfalto de qualidade, você deu o quê? O primeiro de 7 Lagoas, nunca mais teve nem manutenção, por isso é que está essa vergonha que está aí hoje. Nós fizemos muita coisa e fizemos enxuto, a prefeitura funcionando, rodando com a máquina enxuta. Então, que falta de experiência é essa? Quem é que tem mais experiência do que eu em termos de realização? Quem fez mais? Eu acho que, na verdade, a eleição, ela ainda precisa de melhorar muito, porque muita coisa que o eleitor deveria saber não sabe. Também ele avalia o seu voto por mensagens que chegam nele, de um ou de outros, sem saber se é verdade, se não é. Então acho que ainda nossa democracia ela é muito falha, porque falta um fator, né? Falta um fator que eu sempre falo, educação. Nosso eleitor, aquele que resolve a eleição, não tem educação, principalmente política e econômica. Ele não sabe votar corretamente. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para o nosso último bloco, recebendo hoje aqui Emílio de Vasconcelos. Estamos de volta com o último bloco do Santiago Entrevista, recebendo aqui Emílio de Vasconcelos. Já falamos muita coisa importante e agora vamos falar de um assunto um pouquinho diferente do que falamos. Não poderia deixar, pelo menos, de falar um pouquinho disso. E o democrata? Já deixou o democrata? Como é que fica essa transição? Já e não. Eu me afastei do democrata durante a campanha, através da nomeação de um conselho gestor para administrar o clube em meu lugar. Na semana passada nós tivemos a eleição do novo conselho, já foi eleito, já foi empossado, presidido pelo Gustavo Miranda, eu inclusive sou o conselheiro, e no dia 9 de dezembro teremos a eleição, esse conselho vai eleger o novo presidente e o novo vice-presidente. Por enquanto nós temos uma candidatura única que me deixa muito feliz, que é do Jaime Ribeiro e do Dr. Zé Pedro como vice. Nós não participamos e aí já entregamos para o conselho gestor através do Lino e do Liu, que são quem gera o democrata já há 2, 3 meses, e aí vamos transferir o cargo na própria eleição, no dia 9, o Jaime Ribeiro é quem eu desejo o maior sucesso do mundo. É um democratista apaixonado. Pois é, mas pode aparecer aí um outro candidato? Como é que funciona isso? Santiago, eu te confesso que de cabeça eu não sei os prazos estatutários, se dá para apresentar outra chapa, mas tanta gente conhece a política interna do clube, pelos conselheiros que foram eleitos, o Jaime vai ser candidato único, eleito por aclamação, e tem certeza que vai fazer um bom mandato na frente do democrata. Quais são as previsões aí futuras para o democrata? Olha, o Jaime é muito corajoso. O democrata é um clube deficitário, eu sempre falei isso, num momento muito difícil, onde não há investimento, as verbas publicitárias, você sabe, são cada vez menores e mais difíceis, e o democrata, assim como todos os clubes do interior, não são boa mídia. O Jaime tem uma possibilidade, me parece até que ele já está negociando isso, que seria o democrata reassumir de forma antecipada a Arena do Jacaré.
A arena está sob responsabilidade do Estado até 2019, mas a Prefeitura assumiu essa responsabilidade até agora, dezembro. Então, o Estado pode fazer novo convênio com a Prefeitura, pode assumir o Democrata Arena de Jacareí até 2019, como pode transferir essa responsabilidade ao clube que tem interesse nisso. Seria uma boa, né? Pode ser. Né? Um outro caminho... Os custos lá de manutenção são altos, mas também pode reverter. A possibilidade de receita também pode ser alta. Então, apesar do momento de crise, pode ser uma solução para viabilizar o Democrata. Uma outra coisa importante é o acordo para devolver o recanto. O recanto foi pedido desde um leilão em 2011, os arrematantes tiveram emissão de posse, nós conseguimos um acordo até dezembro desse ano, esperando uma vitória nossa na eleição para negociar esse acordo, mas ele está montado, basta haver interesse da nova diretoria, que eu sei que o Jânio tem, e da nova administração municipal, que é muito bom para... O acordo é bom para o Democrata, é bom para a cidade, é bom para a Prefeitura. Então, um acordo fácil de ser feito, basta ter vontade política, e eu já de fora disputei a eleição, enquanto o prefeito foi eleito, já não participo. Mas ele está pronto, está desenhado, todos os agentes sabem como é esse acordo. É um acordo que a Prefeitura pode usar o local também? Assim? Isso é a segunda fase do acordo. O acordo envolve o seguinte: lá é dos arrematantes, o Democrata usa, foi tombado pelo prefeito Marcelino para dificultar até, primeiro para preservar e para dificultar a utilização ali pela iniciativa privada. A Prefeitura pode dar uma TDC, transferência do direito de construção, ou seja, lá o coeficiente é 1, então 14 mil metros, você pode fazer 14 mil metros de obra. A Prefeitura daria o direito de você fazer esses 14 mil metros em outros locais da cidade, mais valorizados do que o recanto. Então, é bom para os arrematantes, porque eles vão ter, esse TDC vale mais do que o terreno. É bom para o Democrata, que receberia de volta via Prefeitura. É bom para a Prefeitura, porque atende o Democrata, mantém a cidade com um centenamento bom como é o CT e não custa nenhum centavo para a Prefeitura. É uma operação legal, onde a Prefeitura não põe um centavo público. E a Prefeitura pode usar lá para alguma coisa? Aí vai depender de um acordo da Prefeitura, porque a TDC a Prefeitura assume, e ela transferia do Democrata, e esse acordo que eu falo que é a segunda etapa, essa Prefeitura vai usar 2 vezes, 10 vezes, aí é um acordo... Seria muito bom para a Prefeitura usar lá como centro de treinamento, claro. Jovens e tal. Tem várias as possibilidades, então, mas é fácil de fazer, é um acordo que é bom para todo mundo, é difícil você ter um acordo assim, é bom para 3 partes. É para 4 partes, Prefeitura, arrematantes, Democrata e para a cidade. Então basta vontade política fazer um acordo e solucionar essa pendenga que vem de uma ação trabalhista, me parece que de 2008. Então está na hora de agora ter um final feliz. Ô Emílio, esse assunto que eu vou tratar agora, né, não poderia deixar de falar aqui, o telespectador está acompanhando seus passos, né? O que se fala na cidade é que você já se habilitou aí como pré-candidato a deputado federal. Lógico que mais de 30 mil votos como candidato a prefeito realmente te habilita para pensar em alguma coisa, mas aí você poderia escolher pela questão de deputado estadual ou deputado federal. Realmente a questão do federal é importante porque nós não temos um deputado federal, né, e a gente pensa que Santa Lagoas deveria ter um deputado federal, sim, e pelo menos 2 estadual. Fala-se também que o Douglas Mello possa vir como deputado federal e também alguns nomes aí do grupo podem vir como candidatos a deputado estadual. Temos o nome também do Dr. Edilson Gresberg, que deve se colocar à disposição como candidato a deputado federal. A gente até vai trazê-lo aqui também na TV Santa Lagoas para a gente bater um papo com ele. Qual que é a sua visão? Como é que você está traçando, né, as suas metas aí para você chegar a ser esse deputado federal de Santa Lagoas? Bom, veja bem, primeiro eu sou e não sou. Deixa eu me explicar. A população de Santa Lagoas, o eleitorado de Santa Lagoas, nos deu uma posição de liderança política na cidade. Nós hoje somos um polo político de Santa Lagoas, sempre foi polarizado. Nós temos um polo natural que é o poder, é o prefeito que vai entrar, vai assumir, e ele lidera todo um grupo, toda uma situação, e nós temos outro polo que sou eu, que a população me deu essa posição, me deu essa responsabilidade através da votação que me proporcionou. Fui o segundo mais votado, com destaque. Então eu sou um polo político, eu tenho responsabilidade de liderar um grupo político, um pensamento político,
a defesa de uma forma diferente de fazer política, e eu não vou me furtar de assumir essa liderança. Isso significa que esse grupo que eu passo a liderar, como polo na política de Sete Lagoas, ele vai disputar as eleições de 2018 com candidato a deputado federal e com candidato a deputado estadual. Eu não nego que dentro desse grupo o nome melhor colocado é o meu. Acabei de sair de uma eleição, fui bem votado, estou na memória da população, sou conhecido como não era antes, então eu largo na frente. Mas todo mundo sabe que não é a minha busca pessoal. Eu não quis ser deputado, eu poderia ter sido na eleição passada, há 2 anos atrás, fui convidado para isso. Eu tenho sido convidado, já fui procurado por 6 deputados federais para dobrarem comigo como estadual e 2 estaduais para dobrarem comigo, eu como federal, eles como estadual. O que eu sei é que nós vamos ter candidatos. Eu posso vir a ser, em primeiro lugar, federal, exatamente por ser o nome melhor colocado no grupo, como posso também ser candidato a deputado estadual, como prefiro não ser candidato a deputado, nem federal nem estadual, e apoiar candidatos dentro desse grupo. Vou te dar 2 nomes que eu vejo com potencial para exemplificar isso. Um é o Caio Valassi, meu companheiro de chapa, esteve ao meu lado muito bem, é bem reconhecido pela população, não tem rejeição. Outro nome não é do meu grupo, mas se destacou bem na eleição, fez um belo papel, é a Carol Canabrava. E eu espero que surjam outros. Então eu acho que as possibilidades são imensas. Nós temos tempo de fazer com bastante pé no chão, com bastante responsabilidade. Ainda na semana passada conversei longamente com o prefeito Márcio Lacerda, candidato a governador. Eu estou num partido que tem projeto em Minas e tem projeto no Brasil. Nós temos um projeto para Minas Gerais, nós temos um projeto no Brasil. Eu vou fazer parte disso. Eu já fui objeto de uma reunião do Executivo Estadual, onde fui identificado como uma liderança regional importante do partido, e o Lacerda mandou eu definir uma região, umas cidades, onde eu quero ter um mando político dentro do partido. Eu já fiz isso. São 29 cidades que vão de Curvelo a Pedro Leopoldo, onde nós vamos liderar uma estruturação do partido em todas as cidades. É um ambiente do eleitorado de 550 mil eleitores, de Curvelo a Pedro Leopoldo, passando por Jabuticatubas de um lado, por Esmeraldas do outro, nós vamos até Piqui. Enfim, é uma região ampla onde o partido vai estar ao nosso lado para a gente estruturar. Então isso é um potencial muito grande. Além disso, o Lacerda já se comprometeu, caso eu seja candidato, de o partido nos ajudar em cidades polo importantes onde não vão ter candidato ao partido. Então o partido vai fazer essa negociação. Então o potencial é grande, o potencial existe, mas nós ainda estamos um pouco de ressaca dessa eleição que passou, ainda temos conta para pagar dessa eleição que passou, e vamos fazer com muita paciência, muito pé no chão. E dentro desse quadro, eu já disse aqui, nós vamos liderar sim a oposição à administração nova de Sete Lagoas. Com contribuição, fiscalizando, cobrando, criticando. Isso ajuda muito o prefeito. Eu sou prefeito, claro. Então, nós vamos dar a contribuição a maior de todas, da fiscalização e da crítica à próxima administração. Não vamos nos furtar de cumprir essa obrigação que o povo nos deu, e nós vamos exercer esse papel. Então nós vamos estar sempre mostrando a Sete Lagoas novos caminhos, caminhos diferentes, caminhos que a gente acredita que são mais eficientes, que vão atender a população melhor. Candidatura a deputado é consequência disso. Pode ser eu, pode ser um dos nomes que eu disse, pode ser um outro nome que surja. Eu quero muito que surjam novos nomes, que oxigene a política de Sete Lagoas, e que eu vou estar disposto a apoiar esses nomes. Ô Emílio, eu não me lembro qual é, porque eu lembro que teve uma das eleições que logo após você não foi vitorioso, você montou um grupo que se reunia, né, e atuava com uma certa fiscalização, meio que uma subprefeitura. Você vai fazer isso novamente? Vamos começar logo. Provavelmente teremos a primeira reunião já em dezembro. Vamos sim. E quem é esse grupo inicial? Tiago, ele está acontecendo, pessoas que estiveram comigo na campanha, tem valorosos companheiros, pessoas que estão se aproximando, se colocando à disposição, pessoas sim ligadas à atual administração, pessoas novas que nunca participaram de política, nem da eleição que passou, estão aparecendo agora, se colocando à disposição, pessoas que estavam afastadas da política, eu não vou dar nome, mas pessoa, por exemplo, que esteve na administração do Maró. Depois afastou, não vi mais na política, agora está pondo
Então, existem essas situações. Mas, no geral, são pessoas que veem que Sete Lagoas precisa, se não mudou nessa eleição, continua precisando mudar. E nós vamos fazer parte dessa mudança, não necessariamente comigo como candidato, nem deputado, nem como prefeito. Que só surjam esses nomes. Mas posso vir a ser dentro do objetivo maior, porque você não muda se não tiver vitória eleitoral. Então, dentro desse objetivo maior, eu posso ser candidato sim, a federal, posso ser estadual, posso não ser nenhum dos dois agora, prefeito depois, ou posso não ser nada. Se os objetivos não precisarem do meu nome, eu vou aplaudir e vou estar do lado dos novos companheiros. Se precisarem, eu estou à disposição. Inclusive, você já tem gente na família que parece que vai seguir os mesmos passos, né? Já tem filhos lá que querem ser político também? Eu torço que não. Eles participam da campanha comigo, interessam, já conversamos sobre política, tanto o Tomás quanto o Pedro e Tomás, já vários assuntos diferentes, mas eu prefiro que não ver filho meu em política. Parece que eles gostam, não? Gostam, mas gostam muito mais de se envolverem numa campanha, numa ação do pai, do que... Não é tão novos ainda, tem muita coisa para estudar, para fazer, para aprender. Mas ser eleito aí um deputado mais novo que todo mundo. Vamos ver, tá muito você vê, não é, se eu não quero para mim, para filho menos ainda. Vamos ver. Oi, Emílio, foi um prazer te receber aqui. A gente aqui no Santiago Entrevista tenta receber tudo, né? E a nossa agenda, às vezes, ela é feita também dependendo muito da agenda das pessoas que a gente convida, né? O Emílio, por exemplo, esteve viajando, não deu certo de vir alguns dias atrás e acabou que deu certo para hoje, apesar de estar aqui no barulhão danado dessa reforma que a gente está fazendo, mas ele é humilde como a gente, então a gente toca o barco aqui tranquilamente. E outras pessoas importantes virão aqui também, a gente já começa a discutir um pouco mais firme essa questão da nova administração. Logicamente a TV Sete Lagoas deseja a administração com todo o êxito, né, porque a gente precisa de melhores dias, a população tem sofrido muito, a gente sabe disso, né? Precisamos aí de mais emprego acima de tudo, porque tem gente passando fome, tem gente com uma situação muito crítica na nossa cidade e as pessoas estão apreensivas, né? Sobre esse momento político que está acontecendo no mundo todo, já ficou claro para todo mundo, e também a situação econômica que deixa todo mundo aí muito preocupado. Espero que você volte aqui também, né, em breve com novidades aí, né, desse trabalho que você vai fazer, e a gente sempre conta com você aqui no nosso programa, porque você é sempre um convidado especial. Agradeço mais uma vez, Santiago, você, telespectador e telespectadora do TV Sete Lagoas. Vou estar atento sim, vou fazer oposição sim, mas espero voltar aqui para aplaudir notícias boas, coisas boas que estejam acontecendo em Sete Lagoas. Também não vou torcer contra, pelo contrário, quero muito que Sete Lagoas caminhe de uma forma em que um simples cidadão esteja feliz com a cidade que eu vivo, esteja feliz com a forma como minha população é atendida. Então essa é a busca maior. Como eu acabei de dizer, não preciso ser candidato, não preciso estar diretamente inserido nisso, posso estar aqui como um simples cidadão aplaudindo. Torço muito para que isso aconteça, mas se não acontecer, nós vamos voltar aqui para apontar caminhos, para apontar deficiências e principalmente como solucioná-las. O importante é a gente participar. É isso que o Sete Lagoas está precisando. É isso aí, estamos finalizando aqui e eu quero finalizar com um pensamento meu que eu gostaria muito que acontecesse. Era o seguinte: sempre que acontecesse uma eleição, propostas fossem realmente apresentadas. Essa última eleição, as propostas não foram muito bem apresentadas, né? E depois o vencedor pudesse receber aqueles que foram concorrentes e pegar as melhores propostas de cada um e trabalhá-las. Por quê? Porque são boas ideias. Às vezes a ideia de uma é melhor do que a outra, do outro. E às vezes, quando se tem 2, 3 ou 4 ou 5 ou mais cabeças pensando, pensa melhor do que um, com certeza. As ideias, né, se convergendo, elas realmente são melhores porque as ideias solitárias. Não estou dizendo que uma boa ideia não seja uma solução, mas é um sonho, né? Sei lá, que uma utopia que aconteça isso um dia. Espero que o nosso prefeito possa receber todos os seus concorrentes aí e tirar boas ideias deles também, para que a gente tenha a melhoria de vida do cidadão da nossa cidade. Um abraço para você. Santiago Entrevista volta na próxima semana com um novo convidado. Até lá.